Olá, aqui é o Marcelo Pérez, do Guia do CFTV e cofundador do Conaseg. Seja bem-vindo à primeira edição do Congresso Nacional Online de Segurança Eletrônica. É um prazer contar com a sua presença e com a palestra do Thomas Hu. O Thomas Hu tem formação em Engenharia da Computação. Ele atua na área de segurança eletrônica como coordenador do Departamento de Projetos, Suporte e Venda Técnica da Geovision do Brasil há mais de 5 anos. O tema da palestra dele é Sistemas de Controle de Acesso, onde ele vai abordar a aplicação de sistemas de controle de acesso com base no sistema Geovision, abordando suas funcionalidades, recursos e integrações. Com vocês, o Thomas Hu. Olá, meu nome é Thomas, trabalho na Geovision Brasil e é um prazer estar participando deste evento Conaseg 2015. O tema que irei abordar hoje será sobre o sistema de controle de acesso. Bom, aqui está um breve resumo, do que será abordado. Tá, então começarei falando um pouco sobre o conceito, conceito e fundamento, do sistema de controle de acesso, como o sistema opera, o que é o credencial, os componentes do sistema de controle de acesso, sobre a topologia e em seguida vou falar sobre os hardwares de controle de acesso que a Geovision disponibiliza, assim como o software e os seus recursos. Bom, o que é o sistema de controle de acesso? Qual que é o conceito e o fundamento por trás disso? No que se refere à segurança física, o controle de acesso nada mais é que uma restrição de acesso seletiva a um determinado lugar. Então, o ato de acesso significa ultrapassar ou entrar em um determinado local, e a permissão para acessar este local é conhecido como autorização. O termo controle de acesso se refere à prática de restringir acesso a uma propriedade, a um prédio ou uma sala somente para pessoas autorizadas. Para atingir este objetivo de controle de acesso físico, pode-se usar pessoas, como um guarda, que em posse das chaves fazem a liberação de acesso das portas. Dentro deste tipo de ambiente, é preciso ter um gerenciamento eficaz do uso de todas as chaves de acesso, para evitar a quebra da segurança do local. Bom, o controle de acesso físico é uma questão de quem, quando e onde. Ou seja, um sistema de controle de acesso determina quem tem permissão para entrar e sair, onde a pessoa pode entrar e sair e quando ela pode entrar e sair. E normalmente este objetivo de restringir o acesso é obtido através de fechaduras de chaves. E quando uma porta está trancada, somente a pessoa em posse da chave pode destravar a porta e ter acesso ao local. Este tipo de mecanismo restringe o acesso a somente pessoas autorizadas que possuem a chave, porém não proporciona restrição a estas pessoas no que se refere a quando elas podem ter acesso ao local. Além disso, não proporciona também a possibilidade de registrar estes acessos, o que dificulta um acompanhamento posterior, caso a chave seja roubada ou transferida propositalmente para uma outra pessoa não autorizada. Por outro lado, um sistema eletrônico de controle de acesso utiliza computadores para solucionar estas limitações do sistema de acesso mecânico baseado em chave e fechadura que acabamos de mencionar. Uma gama grande de credenciais pode ser usado para substituir as chaves de fechaduras.
O sistema eletrônico de acesso permite acesso baseado no credencial apresentado. Quando um acesso é permitido, a porta é eletronicamente destravada por um tempo pré-determinado e o evento de acesso é registrado no sistema. Quando um acesso é negado, a porta permanece travada, mas a tentativa de acesso é registrada mesmo assim. O sistema de acesso irá também monitorar o estado da porta e gerar um alarme caso a porta sofra tentativa forçada de abertura ou se a porta ficar aberta além do tempo limite determinado para ela. Bom, como que opera um sistema de controle de acesso? Quando o credencial é apresentado para uma leitora, esta envia as informações do credencial, normalmente é um número de cartão, para um painel de controle. O painel de controle compara as informações do credencial com a lista de acesso armazenada no banco de dados e decide se libera ou não o acesso e em seguida registra este evento no sistema para uma consulta posterior, caso necessário. Se o credencial apresentado não foi encontrado na lista de acesso, o acesso é negado e a porta permanece travada. Se o credencial bater com os dados da lista de acesso, o painel de controle opera um relé para destravar a porta. Normalmente, a leitora possui uma forma de notificar o usuário se o acesso foi permitido ou negado. A notificação normalmente é feita através de um LED que pode ser verde se o acesso for permitido ou vermelho se o acesso for negado. Bom, a descrição que acabei de passar ilustra um fator simples de acesso. Credenciais podem ser passados para outras pessoas, corrompendo assim a lista de acesso. Por exemplo, João possui acesso à sala de almoxarifado, mas a Maria não tem esse acesso. João poderia entregar o seu credencial para a Maria, ou a Maria poderia ter pegado este credencial do João sem ele saber. De qualquer forma, tendo o credencial nas mãos, a Maria conseguiria ter acesso ao almoxarifado. Para prevenir que isto ocorra, pode-se implementar uma autenticação de 2 fatores. Em uma autenticação de 2 fatores, além do credencial apresentado, um segundo fator também é requerido para que o acesso possa ser liberado. O segundo fator poderia ser uma senha ou uma entrada biométrica. Bom, há 3 formas de autenticar uma informação. Primeira, algo que o usuário sabe, por exemplo, uma senha, uma frase ou um número. Algo que o usuário tem, como um cartão ou um tag. Algo que o usuário é, que poderia ser uma impressão digital, verificado por um instrumento biométrico. Bom, acabamos de falar sobre credencial. O que é um credencial? O credencial é um objeto físico tangível, um pedaço de informação ou uma parte física da pessoa, como impressão digital ou íris, que permite a liberação de acesso a um determinado local. Normalmente, os credenciais podem ser algo que a pessoa sabe, como um número, um PIN, algo que ela possui como um cartão, ou algo que ela é, como a impressão digital dos dedos, ou uma combinação desses 3 fatores. O credencial mais utilizado normalmente é o cartão. E no que se refere ao cartão, existem diversas tecnologias que incluem código de barra, WIGAN, cartões com chip para armazenamento de informações e etc. Além do cartão, também existem os tags, que possuem uma forma mais compacta e muitas vezes vêm em formato de chaveiro. Bom, e no que se refere à tecnologia em biometria, o mais utilizado é a leitura de impressão digital,
ou reconhecimento facial, escaneamento de íris, reconhecimento de voz e reconhecimento da geometria da mão, como usado nas caixas eletrônicas do Banco Bradesco. Bom, e quanto aos componentes do sistema de controle de acesso? Os componentes que formam o sistema de controle de acesso começa com um ponto de acesso, que pode ser uma porta, uma catraca, uma cancela, um elevador ou qualquer tipo de barreira física que impeça a passagem de pessoas. E a passagem é controlada eletronicamente pelo sistema de controle de acesso. A barreira física mais utilizada é a porta. E o sistema eletrônico de acesso da porta contém vários elementos. A porta mais simples, mais básica, teria uma fechadura elétrica. Esta porta pode ser destravada manualmente com o operador através de um botão, pressionando o botão, ou pode substituir a intervenção de um operador por uma leitora para destravar automaticamente a porta. A leitora poderia ser do tipo com teclado, né, para você digitar a senha, ou poderia ser uma leitora de proximidade para fazer a leitura de um cartão ou tag, ou poderia ser uma leitora biométrica, por exemplo, para coletar os dados como impressão digital ou escaneamento de íris. As leitoras normalmente não tomam decisão de acesso, porém envia a informação para o outro elemento que chamamos de controladora. E é na controladora que todos os credenciais são armazenadas para comparação. E também é a controladora quem verifica se os credenciais coletados existem ou não na lista de acesso e decide se libera ou não o acesso. Na maioria das vezes, é controlada somente a entrada e a saída não é controlada. Este tipo de controle chamamos de acesso unidirecional. E para sair, usa-se normalmente uma botoeira ou um sensor de presença. Para controlar também a saída, pode-se implementar mais uma leitora, e para este tipo de controle chamamos de acesso bidirecional. E aqui está a topologia de um sistema de controle de acesso. Bom, temos uma leitora, né, para acesso unidirecional na entrada. Tá, uma leitora de proximidade que coleta, né, os dados do cartão. Estes dados são enviados para a controladora, onde é feita a comparação com a lista de acesso armazenada no banco de dados. Se os dados baterem, o acesso é permitido e um sinal é enviado pela controladora para destravar a porta. Caso contrário, o acesso é negado e a porta permanece travada. Bom, em ambos os casos, o evento de acesso é registrado e armazenado no banco de dados por um período de tempo determinado. A memória das controladoras normalmente são voltadas especificamente para armazenar a lista de acesso ou os credenciais de acesso. Para armazenar um registro de eventos relacionados ao acesso, existe um buffer pequeno que transfere para o computador que possui o software de controle de acesso. Não basta apenas ter o hardware. Um sistema de controle de acesso possui também um software instalado em um PC que permite uma monitoração em tempo real de todos os eventos e também permite efetuar as configurações gerais, como cadastro de pessoas, cadastro de cartões
e demais configurações das controladoras. Hardware junto com software torna o sistema de acesso mais eficaz para garantir a segurança do local. Bom, como acabamos de falar, o sistema de controle de acesso é um sistema formado por hardware e software, que trabalham em conjunto para controlar a entrada e ou a saída de pessoas. Este tipo de sistema de controle de acesso eletrônico é muito utilizado em condomínios, tanto residenciais como corporativos. Além desses ambientes, pode ser também implementado em qualquer lugar que se queira permitir ou restringir o acesso de pessoas. O hardware que armazena a lista de acesso e, portanto, toma a decisão de liberar ou não o acesso a um determinado local é a controladora. A JOLVision disponibiliza vários modelos de controladoras. E como podem ver, temos controladoras de uma porta, que vem com opções mais simples, a opções com teclado e visor para facilitar a configuração. Agora, para múltiplas portas, temos as controladoras de 2 portas, de 4 portas, até de 8 portas. E para cima de 8 portas, podem adquirir mais de uma controladora para atender a sua necessidade. Independente do modelo, todos permitem acesso unidirecional e bidirecional, e a maioria possui interface de comunicação TCP/IP com o software de gerenciamento da JOLVision. Bom, além destas controladoras convencionais, temos também uma controladora específica para elevadores. Esta controladora vem em 2 modelos. Um modelo para o controle de 24 andares e o segundo modelo para o controle de 48 andares. Além das controladoras, a JOLVision disponibiliza também vários modelos de leitoras. O tipo da leitora vai depender do modo de acesso. Por exemplo, para o modo de acesso com cartão, temos as leitoras de proximidade, que vem com 2 opções de frequência: 125 kHz ou 13.56 MHz. Agora, para acessar o local através de senha, temos as leitoras com teclado, que podem inclusive ser instalados em ambiente externo, por suportarem a norma IP66. Agora, para reforçar ainda mais a segurança, o acesso pode também ser via biometria. Para isto, temos as leitoras biométricas para impressão digital, que pode ser com sensor capacitivo ou sensor óptico. Outra vantagem de utilizar a leitora biométrica é a possibilidade de fazer o cadastro da impressão digital remotamente, uma vez que a leitora suporta conexão com a rede ou conexão TCP/IP. Para acesso unidirecional, há somente uma leitora em um ponto de acesso. Normalmente esta leitora está na entrada da porta. Para sair, utiliza-se uma botoeira. A JOLVision disponibiliza 3 modelos de botoeira com contato, com tamanhos diferentes, como vocês podem ver. Além destes modelos de botoeira com contato, temos também botoeira sem contato, que também vem em 3 modelos diferentes. A botoeira sem contato é útil para lugares como hospitais,
onde os médicos evitam o contato sempre que possível, para manter as mãos higienizadas. Bom, para concluir a parte de hardware, a Jovision disponibiliza também, além das controladoras leitoras e botoeiras, as travas e fechaduras. As travas podem ser do tipo eletromagnética, ou do tipo elétrica com pino, ou do tipo fecho elétrico. O tipo da trava vai depender do tipo da porta usada. E para acesso com leitora de proximidade, temos também os cartões e tags, ambos com opções para frequência 125 kHz ou 13.56 MHz. Inclusive, o cartão pode ser do tipo simples ou do tipo que vem com chip interno para armazenamento de dados, como impressão digital. Conforme falamos no início, um sistema de controle de acesso é composto não somente por hardwares, como também por software. A função principal do software é a monitoração em tempo real de todos os eventos. Através do software, também é feita o cadastro das pessoas, como também a configuração das controladoras. Portanto, o hardware, trabalhando em conjunto com o software, permite um sistema mais eficiente de controle de acesso. Vamos ver então alguns recursos principais do software de controle de acesso da Jovision. Bom, para começar, o software da Jovision permite gerenciar até 1000 controladoras. A quantidade de portas gerenciadas vai depender do modelo da controladora usada. Por exemplo, caso a controladora seja de 8 portas, o número de portas gerenciadas no máximo será de 8.000 portas. Também é no software que é possível definir o modo de acesso de cada ponto. Então, em vários pontos diferentes, pode-se ter modos de acesso diferentes. Por exemplo, o modo de acesso pode ser via senha, através de uma leitora com teclado, em um ponto de acesso. E em outro ponto de acesso pode ser via cartão ou tag, através de uma leitora de proximidade. Ou em outro ponto de acesso, o acesso pode ser via biometria, através de uma leitura biométrica para impressão digital. E para reforçar mais ainda a segurança, pode-se combinar um modo de acesso com cartão mais senha ou cartão mais biometria. Cada local de acesso normalmente possui horários de acesso diferentes. O sistema de acesso da Jovision permite, através do software, definir até 256 horários de acesso distintos. Esta combinação é mais do que o suficiente para atender todas as possibilidades de horários. Um dos recursos mais utilizados e importante no sistema de acesso, e que é possível configurar no software, é o recurso de coação. A função de coação permite ao software identificar que uma pessoa está sendo coagida a entrar em um determinado local, e ao identificar a coação, o software consegue enviar uma notificação. E no software de acesso da Jovision, há duas formas de identificar a coação. A primeira é através de uma senha de coação, e a segunda é através de uma impressão digital de coação previamente definida. Ao ser coagido, o
o acesso é liberado normalmente. No entanto, o software envia uma notificação para a central para que uma ação possa ser tomada de imediato. Há quem costuma emprestar o cartão para um amigo ou colega para entrar no local. No entanto, com a função de anti-passback habilitado no software, a reentrada não é possível. Tá? A reentrada com o mesmo cartão não é possível. Tá? O software detecta a tentativa de reentrada com o mesmo cartão, a reentrada é negada e o log de evento é registrado. E através do filtro de eventos, a tentativa de reentrada pode ser consultada posteriormente, né? E o infrator pode ser notificado para não cometer o mesmo erro. É muito comum nos condomínios residenciais a utilização de duas portas na entrada do prédio. Por motivo de segurança, o porteiro é orientado a abrir uma porta de cada vez. No entanto, há quem não segue as regras. Com este recurso habilitado, o entretravamento, ou modo gaiola ou eclusa, o sistema impede que duas portas ficam abertas simultaneamente. Tá? Então no software da GeoVision você tem essa opção de habilitar ou não a função de entretravamento. Em locais grandes, onde há vários pontos de acesso, muitas vezes existe a necessidade de fazer uma ronda em vários pontos, né? Então há um departamento de segurança, né, que monitora o local 24 horas por dia e 7 dias por semana, e existe a necessidade de fazer uma patrulha do local para verificar se há algum problema. E para garantir que essa ronda seja feita todos os dias dentro do horário estabelecido, o software da GeoVision permite agendar e mapear vários pontos da ronda e atribuir para cada ronda criada, né, um usuário que deve fazer a ronda no local. E se o usuário fizer a ronda muito cedo ou muito tarde, ou não fizer a ronda, estes eventos ficam registrados. E se o usuário fizer a ronda também dentro do horário determinado, o evento também fica registrado para consulta posterior. Além de controlar as portas, muitas vezes há a necessidade de gerenciar as portas de emergência. Como são portas de emergência, estas portas não são controladas. Porém, é útil saber todas as vezes que esta porta de emergência foi aberta por alguém de forma inapropriada. E o software da GeoVision permite, através de sensor, identificar que esta porta de emergência foi aberta e gerar um pop-up de imagem na tela para chamar a atenção do operador, para que o operador possa tomar alguma ação. Quando o estabelecimento é muito grande, às vezes é útil ter um recurso que permita localizar uma pessoa rapidamente. E o software de acesso da GeoVision permite criar um mapeamento de todos os pontos de acesso do local, listar o local de último acesso de uma determinada pessoa. Desta forma, o software sempre saberá para onde a pessoa foi
e onde ela está naquele exato momento. Um sistema de controle de acesso não estará completo se registrasse apenas os eventos e não houver uma forma de notificar caso um evento específico seja identificado. Portanto, o software da GeoVision permite enviar notificações em várias formas caso um evento específico seja detectado. Por exemplo, pode enviar notificação por e-mail, SMS, ou soar um alarme sonoro para chamar a atenção do operador. Para cadastro de visitantes, é possível acessar o software através de um navegador como Internet Explorer, Firefox ou Chrome. O porteiro terá uma conta limitada, voltada somente para cadastro de visitante e atribuição de cartões. O checkout dos cartões poderá ser feita manualmente, retornando o cartão para o porteiro, ou automaticamente através de uma leitora pré-definida como leitora coletora de cartões. Para tornar o sistema de controle de acesso mais completo ainda, o software da GeoVision permite integrar o sistema de CFTV com o sistema de acesso. Portanto, é possível mapear até 2 câmeras para cada ponto de acesso, ou seja, para cada porta. Todos os eventos de acesso podem ser registrados com imagens e vídeos, para que no evento se houver necessidade de fazer uma consulta posterior, essa consulta possa ser feita com mais eficácia se houver imagens e vídeos atribuídos. Um ponto de acesso pode ser não somente uma porta, como também uma entrada ou saída de veículos. Portanto, o sistema de controle de acesso da GeoVision permite controlar não somente a entrada e saída de pessoas, como também a entrada e saída de veículos. No sistema de controle de acesso, o controle de veículos, também como é conhecido o LPR, está integrado no software. E através do software é possível cadastrar a placa dos veículos e o sistema de LPR funciona da seguinte maneira: a câmera captura a placa do veículo, envia o resultado, a imagem, para o software reconhece a placa e consulta o banco de dados para verificar se a placa está ou não registrada. Caso a placa esteja registrada, aciona a abertura da cancela. Se não estiver registrada, nega a abertura da cancela e a tentativa de acesso é registrada. Através do software, pode também definir o ponto de acesso do veículo como uma entrada e saída de estacionamento. E uma vez definido como entrada e saída de estacionamento, é possível gerenciar a capacidade de vaga do estacionamento e monitorar o tempo de permanência de cada um. Caso o estacionamento esteja cheio, nenhum outro veículo consegue entrar até que uma vaga seja liberada. E se o veículo permanecer além do tempo permitido, uma notificação será enviada para a central. O sistema de LPR da GeoVision, no software, também permite definir grupos de interesse. Ou seja, se um determinado veículo pertencer ao grupo de carros roubados, o sistema irá notificar a central quando este veículo
chegar no local. Além de grupo de carros roubados, pode-se também criar diversos outros grupos, como grupo, né, de carros que não estão com a mensalidade em dia e etc. Bom, isso aqui foi um resumo, né, geral, né, do sistema de controle de acesso da JoeVision. Tá? Para maiores informações, vocês podem acessar o nosso site ou entrar em contato conosco por e-mail através do e-mail contatos@joevision.com.tw.